Ah, boa noite, Lu. Consegui entrar? Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vocês preferem que eu fale com fone? Ou tá bom assim? Assim tá bom, para mim, não sei os demais. Pode ser, gente. Bom, deixa eu apresentar, né? Tá tudo ok? Vocês estão ouvindo bem, gente? Eu tô tranquila. Tá, Neto? Oi, boa noite. Tá tudo certo, dando pra ouvir, sim. Tá, O ok. Neto tá dirigindo. Ah, tá. Então, deixa eu apresentar a nossa convidada, né? Uma honra ter a Luciana aqui com a gente, a colega que eu a conheci nesses eventos do AVC pelo mundo, tá? E ela está num momento bem diferente agora, que para a gente é um universo novo, desconhecido e temeroso, né? Para a gente. É difícil da gente falar nesse tema no dia a dia, porque ninguém sabe de nada, a gente tem o receio. Do outro lado, tem os familiares, né? Aquela angústia de ambas as partes. E aí eu chamei a doutora Lucila Neves, que é de Fortaleza, para compartilhar um pouquinho desse conhecimento dela nessa área específico da neurologia, né? E principalmente do AVC, que ela também faz a parte neurovascular. E eu vou passar um pouquinho para vocês do currículo dela, né, que é bem vasto. Então, a doutora Luciana, ela é formada no Rio Grande do Sul, em Pelotas, né? Fez residência em neurologia nesta casa de Porto Alegre, pós-graduação em neurologia vascular no Indivense, com a doutora Sheila Martins, né? E aí tem um monte de mais coisa aí, é mestranda atualmente em saúde coletiva, que é o tema dela que ela está me falando sobre essa área de paliativos, tá? E coordena o hospital lá em Fortaleza de São Carlos, ela é coordenadora, tanto acho da neuroclínica geral como da emergência, né, Lu? E dos E paliativos. dos paliativos. Pronto. Então, assim, eu pedi a Lu para conversar um pouquinho com a gente sobre nesse universo que é novo e diferente, que a gente sempre tem uma preocupação, Lu, assim, qual é o paciente que a gente vai avaliar, como fazer. Então, tem alguns colegas que a gente sabe que tem aquele olhar, que sabe que o desfecho não é favorável, e o outro fica temeroso em indicar ou abordar a família. Então, de que forma fazer isso? Sei com qual equipe a gente vai dividir essa questão de indicar. Então, eu pedi para a Luciana falar em relação aos cuidados paliativos nos pacientes com AVC agudo, tá? E aí eu falei logo, antes de você entrar, que o pessoal ficasse à vontade de tirar dúvidas com você, que você é super gente boa, assim, tranquila, gosta de conversar muito, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Pronto. Certo. Bom, primeiro eu peço desculpas pelo atraso. Hoje teve de tudo um pouco no hospital. Eu ainda estou aqui porque, apesar de tudo um pouco, eu ainda acho mais tranquilo que em casa, né? Então, e é difícil mesmo, viu, Simone? A gente tem que, eu vou falar aqui na apresentação, é um pouco de cada, né? E a gente vê a importância da multidisciplinaridade, e individualização de cada caso. Eu espero que esteja contente, eu espero que também gere dúvidas e desafios para mais estudos sobre o tema. O meu mestrado é sobre justamente pacientes que internam por AVC isquêmico agudo e ver na sua trajetória onde poderia ter sido pensado ou falado sobre cuidados paliativos e avaliar esse itinerário terapêutico do paciente. Realmente não é fácil, mas a cada paciente você vê que é proveitoso, você vê além das artérias, veias e neurônios, acho que é bem gratificante. Bom, eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade para compartilhar. Ela não vai compartilhar. Então eu vou tentar. Lá vai. Qualquer coisa, o Neto e a Mariana, que tem expertise nesse. Eu não sei o que. Até eu trouxe outro computador, porque eu tenho uma coisa assim para compartilhar, mas vai
Mas sempre dá certo no final, viu? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Pegando. Aqui. Agora, a gente vai, janela, né? Tem que abrir ó, viu? Eu sempre tenho uma. Sempre. Não. Então, vou tentar aqui por. Doutora, pode colocar a janela, aí a senhora vai escolher a janela. Vai abrir uma janelinha na frente do seu Google Meet, aí aparece vários quadradinhos, aí você seleciona a janela que está aberta da apresentação. Ah, tá. Eu acho que eu minimizei, né? Eu tenho que deixar aberta a janela da apresentação. Peraí. Não, pode deixar minimizada, só não fecha ela. Uhum. Então, vamos lá. Janela. Apresentar. Opa, olha aí. Viu aí? Vai dar certo. Bom, vamos lá. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Certo. Só Bom, coloca então, a apresentação em tela cheia. eu já coloquei. Aperta nessa embaixo, a senhora está vendo como se fosse um copinho, uma tacinha? Não, eu já tinha colocado como... Eu vou colocar terminar a apresentação e vou colocar de novo tela cheia. Isso. E agora? Não foi. O computador é MacBook, doutora? Não, hoje eu não trouxe o Mac, porque eu sei que o Mac dá isso, né? Vou tentar de novo aqui, viu? Volta no Às tá em vezes tela quando faz cheia. livro, né? O livrinho. Ficou tela cheia. Agora. Ó, agora Agora foi, né? Não foi, Mari? Foi. passou? Pronto. Passa aí um slide para a gente ver se fica ok. Tá dando? Não. Agora foi. Pronto, Agora voltou é para o principal. Tá indo? Isso. Sim. Foi o segundo. Pronto. Então, cuidados paliativos em pacientes com AVC agudo, grave, né? Começo falando que eu não possuo conflito de interesses. Então, assim, gente, o AVC, ela é importante causa de morte e incapacidade no Brasil e no mundo, né? Isso é inquestionável. Nós temos 3 cenários: a reabilitação, a sequela grave e o óbito, né? É uma condição neurológica aguda desafiadora, porque ela é súbita, de prognóstico incerto, e a pessoa pode ter vários graus de dependência. Todo paciente com AVC, ele é, a princípio, grave na sua fase aguda. Além disso, ameaça a essência do ser humano, na questão da cognição, comunicação, sua identidade sobre si mesmo, sobre sua família, sobre a sociedade e autonomia. Eu lembro, quando eu comecei a me interessar por cuidados paliativos, eu lembro assim que os neurologistas achavam que não era neuro mexer para paliativos e os geriatras e outros colegas achavam que não era terreno para neuro. Mas o que me incomodava era que eu falava, era o que eu pensava. Você tem uma morte de uma pessoa, né? Do ponto de vista social, pessoal, e isso também é cuidados paliativos. Então, assim, esse artigo de 2014, apesar de ser 2014, ele é dos melhores, assim, que fala de AVC e cuidados paliativos, ele afirma, né, já afirmava em 2014, que todos os pacientes e famílias com AVC que afete a expectativa e qualidade de vida devem ter acesso a cuidado paliativo adequado às suas necessidades. Então, essa palavra adequado, todo mundo merece um tratamento adequado. Às vezes a família, eu quero que faça tudo, vai ser feito tudo, de forma adequada. E no stroke já dizia, idealmente pela equipe de neurologia e de UTI desde o diagnóstico. Eu até vou além, desde a emergência a gente tem que ter esse olhar. E os cuidados paliativos?
consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhora da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares de uma doença que ameaça a vida. Lembra muito AVC, né? Multidisciplinar, unidade de AVC, qualidade de vida, reabilitação. Ameaça a vida, AVC é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Então, assim, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, esse é o conceito da OMS de 2002, de cuidados paliativos, e eu grifei aqui os termos, as palavras-chave em cuidados paliativos, e a gente vê relação no nosso paciente admitido por AVC. Bom, e o cuidado paliativo? Então, a gente tem o tratamento curativo, paliativo, e nisso o paciente e a família. É muito importante ter em mente que, assim, o paciente e a família é um só. Esse paciente está na UTI, está na emergência, na unidade de AVC, ele não está conseguindo se expressar ou está confuso de tudo que está acontecendo. Então, a família, o apoio da família, ouvir a família, é fundamental para a gente entender esse paciente e nos ajuda também no prognóstico. Aqui, gente, tem em mente que cuidado paliativo não é só para prognóstico definido, nem sinônimo de retirar a medicação. É um olhar para a pessoa de uma forma global, esse indivíduo como um todo, junto com a sua família. Então, a meu ver, AVC é cuidados paliativos. Afinal de contas, nós estamos abordando pacientes com doenças que ameaçam a vida, independente do prognóstico individual, independente de uma previsão de morte uma semana, meses, ou da sua comorbidade. É uma doença que ameaça a vida. Deixa ele vulnerável a infecções, a tromboses, outras intercorrências. Nessa literatura falou de uma mortalidade em torno de 30% a 40% ao ano. A qualidade de vida não temos como negar, ela é gravemente comprometida, e qualidade de vida é uma meta dos cuidados paliativos, né? Até aqueles pacientes que quase não têm sequela motora, como eles falam, de ansiedade, depressão, de medos. Oferecemos, sim, um sistema de suporte para auxiliar familiares durante a doença do paciente, enfrentar o luto, e é necessário uma coordenação do cuidado por envolver vários profissionais. Eu citei alguns, mas são vários outros. Emergencistas, neurologistas, neurocirurgiões, intensivistas, fisioterapeutas, fono, psicólogo, assistente social, então, assim, são vários envolvidos. Então, AVC é cuidados paliativos. Aqui, a gente tem um modelo da abordagem curativa e paliativa para a doença crítica. E esse modelo a gente pode pensar assim no nosso paciente com AVC agudo. Então, a gente vê aqui o paciente admitido na UTI e há uma preponderância do cuidado curativo. Mas, ora, ele foi para a UTI, ele já tem uma doença ameaçadora de vida, o paliativo anda junto. Dependendo da evolução, e esse tempo é muito variável, pode ser até horas, né? O cuidado paliativo, ele pode prevalecer sobre o cuidado curativo, e ele continua após o óbito. Então, vamos pensar nesse cenário, nosso paciente que interna com um AVC TACS na emergência, fez trombólise, fez trombectomia, só que esse paciente não evoluiu bem, ele ficou com sequela grave, ele teve infecção, foi entubado. Então, esse é o cenário. Nós oferecemos o cuidado curativo, não deixamos de lado o paliativo, como está a família, como estão os sintomas do paciente, e entender que pode acontecer do cuidado paliativo se sobrepor ao curativo. Esse paciente pode vir a falecer. Bom, essa figura aqui eu acho muito legal, é de um artigo de 2007. Ele me ajudou muito no meu TCC da minha pós em cuidados paliativos, quando eu fiz. Eu quis citar aqui para a gente ter uma noção dessa questão do tempo, né?
dos cuidados neurológicos na fase aguda, isso aqui é para toda doença neurológica, tá? Dos cuidados neurológicos da fase aguda. Com o tempo, a gente vê, né, a questão da reabilitação e pode evoluir para cuidado paliativo. Mas isso também pode ser rapidamente progressivo. Então, ele se enquadra também essa visão. Ele pode durar anos, décadas, mas também pode durar horas. Essa visão. O paciente chegou, a gente fez todas as terapias curativas que existem, mas ele pode evoluir a óbito. E aqui é um outro modelo comparando o paciente com câncer e o paciente com AVC. Então, esse paciente com diagnóstico de neoplasia, geralmente ele é uma evolução linear. Ele faz seu diagnóstico, as suas terapias, a quimio, a rádio, cirurgia, até que uma hora ele declina. Então, aqui a gente vê essas ilhas, né, de cuidados paliativos na sua evolução com o tempo, e o cuidado paliativo, ele ser preponderante, bem evidente no decorrer da doença. Já no cuidado paliativo, né, onde a gente vê o cuidado paliativo no AVC, a gente tem aqui a fase aguda, e aqui há uma sugestão de momentos críticos em que a gente pode entrar com estratégias ou com screening para abordar cuidado paliativo. Uma delas é na fase aguda. Esse paciente grave que internou na UTI, na unidade de AVC, a gente tem que pensar, refletir e abordar esse paciente como cuidado paliativo, quando a gente fala nessa avaliação como um todo. A partir do momento que ocorrem as intercorrências, eu posso pensar uma pneumonia, uma infecção urinária, uma reinternação. E, na sua fase crônica, evolui as complicações e até o óbito. Então, é a mesma ideia, só que com outra visão. No decorrer do tempo, né, a gente vai pensando mais nessa visão dos cuidados paliativos do que no curativo. E aí o que pega, né, na gente construir o prognóstico, essa imprecisão que pode ser no diagnóstico, né, nem sempre a gente consegue diagnosticar o AVC logo que interna. Então, é precisão no diagnóstico, no prognóstico, na UTI nas primeiras 72 horas. Tanto que no meu projeto, eu começo a entrevistar o paciente e a família só depois de 96 horas, 72 a 96 horas, quer dizer, porque na fase aguda é aceitável essa imprecisão, na maioria dos pacientes. E aí, para os pacientes que não têm uma diretriz antecipada, aquele que não fala, olha, eu não desejo ser entubado, eu não desejo ser reanimado, a gente pode sim iniciar um ensaio de terapia intensiva, independente da idade. A intervenção precoce, ela pode alterar diretamente o prognóstico do paciente. Então, não é impeditivo a gente fazer terapias intensivas nesse paciente na sua fase aguda. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Os objetivos iniciais das discussões sobre os cuidados ocorrem durante o período agudo, por isso a importância do plano de cuidados multidisciplinar. Cada um dá o seu olhar e ter essa construção multi do paciente. Erro no prognóstico é muito ruim, porque pode causar a retirada prematura do tratamento, e isso desconstrói muito a relação com o paciente, com a família e entre a equipe, e também pode levar ao excesso de tratamento. E um ponto que vai ajudar são as reuniões multi. Temos que levar em consideração variáveis clínicas, radiográficas, laboratoriais, que são associados à mortalidade e à incapacidade. Então, é um ponto muito importante aquele paciente que já é acamado e tem um outro AVC. Ele tem um risco muito maior de ir a óbito e de não ter benefício de determinadas terapias do que um paciente jovem que chega com NAED super alto, assim, na emergência. Então, a gente vê um alto risco de mortalidade precoce ou incapacidade grave, como, por exemplo, o infarto da artéria basilar e da artéria cerebral média. Então, esses pacientes, a gente tem que pensar em cuidados paliativos. E já tem que falar da gravidade para a família. Nessa construção do prognóstico, a gente não existe um score
Se fizer tantos pontos, esse paciente vai falecer, no nosso paciente com AVC agudo. Porque, como eu falei, são vários tipos de pessoas, tipos de AVC, tipos de lesão e a bagagem que a pessoa tem. Mas, se a gente tiver nesse paciente com AVC agudo, no terceiro dia de coma, um paciente que tem uma resposta normal do tronco, resposta verbal ausente, resposta à dor ausente, uma creatinina elevada, esse paciente tem uma expectativa provavelmente menor que 6 meses. Então, a gente vê que é um conjunto, né? Então, assim, gente, não temos no AVC nenhuma escala desenvolvida para determinar cuidados de fim de vida, né, para os nossos pacientes crônicos com AVC. Eles não avaliam qualidade de vida, as escalas, né, do AVC. Mas eles me dão uma noção. Por exemplo, a escala de Glasgow. Ele me dá uma noção de mortalidade. Um paciente que já chega Glasgow 3 ou Glasgow 4, eu já tenho que ficar pé atrás, porque esse paciente pode vir a falecer ou ficar com uma sequela muito grave. Assim como um paciente que chega com NIH muito alto. Um paciente com hemorragia subaracnoide, com Hunt-Hess elevado, nós temos que pensar o impacto na mortalidade e funcionalidade da hemorragia subaracnoide. O ICH score, ele prevê mortalidade em AVC hemorrágico, então ele me dá elementos para conversar com essa família, né? Ele aborda a idade, o local, o volume do hematoma, assim como o ranking prévio, o Glasgow Outcome Scale, principalmente o ranking, né? Um paciente que tem um ranking prévio de 4, 5, esse paciente, quando ele interna por um AVC agudo, ele tem maior possibilidade de falecer do que um paciente que era um ranking 1 ou 2. E aqui, isso é usado nos cuidados paliativos, e ele pode me ajudar, sim, a perceber esse nosso paciente com AVC agudo, que é o diagrama de abordagem multidimensional. Ele faz uma avaliação clínica abrangente e integral do nosso paciente. Aborda aspectos psicológicos, religiosos, espirituais, físicos, sociais e familiares. Quem é essa pessoa? Ele tem filhos? Ele mora num abrigo? Né? Quais são os valores dele? Então, a biografia do paciente na admissão é muito importante para nós construirmos o prognóstico. Quais são seus valores, suas preferências? Qual o diagnóstico que nós temos? É um AVC de basilar? É uma hemorragia subaracnoide Fischer 1, né? A história prévia dessa pessoa, suas comorbidades, o exame físico na admissão, os exames complementares, nossa noção de prognóstico, plano terapêutico, as expectativas da família, do paciente e da equipe. Essa escala é muito usada nos cuidados paliativos, que é o PPS, o Paliativo Performance Scale. Ele dá uma noção de funcionalidade e também declínio cognitivo. Ele vai de 0, que é morte, a 100%. Trabalha deambulação, atividade e evidência da doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Então, assim, é muito usado para paciente oncológico, mas nos dá uma noção naquele paciente nosso em que a gente está pensando em cuidados paliativos. Então, um paciente que já era, a maior parte do tempo, acamado com PPS baixo, a gente tem que pensar em cuidado paliativo. Esse paciente pode até ter câncer, né? Um câncer metastático, mas se ele tiver um PPS muito bom, ele deambula, ele trabalha, ele come, ele tem suas expectativas, ele está iniciando um tratamento, esse paciente, ele é um perfil de cuidados paliativos, mas a gente tem que trabalhar as limitações. Ele não tem limitação de nenhuma medida invasiva a princípio. Status funcional é um preditor independente de sobrevida, mais do que a idade. Como é que é esse indivíduo? Como é que ele era antes de chegar na emergência? Outra escala que é usada nos cuidados paliativos, que é o Paliativo Prognóstico Index, o PPI, ele nos ajuda na avaliação de sobrevida nos pacientes em cuidados paliativos e aos pacientes em fase avançada de vida. Varia de 0 a 15, avalia o PPS, ingestão oral, se tem edema, dispneia e delírio. Quanto maior a pontuação,
menos dias de sobrevida é a expectativa desse paciente. E aqui, gente, o ponto principal, quando a gente fala em cuidados paliativos, é a comunicação. É paciente e família, em que a gente tem que ter a comunicação constante entre os membros da equipe da UTI ou da unidade de AVC, entre as equipes assistenciais, então a neurologia, a neuroradiologia, a neurointervenção, a clínica, a terapia intensiva, e entre as equipes assistenciais e a equipe da unidade de AVC. Então, é importante que essa equipe assistente, ela tenha a mesma comunicação e pense igual à equipe da UTI. E se não estiver pensando igual, que alinhe a comunicação. Tenha o mesmo discurso quando for falar com o seu paciente, com a sua família. Quando eu falo paciente, família, é um só. E aqui tem um ponto fundamental, clímax da comunicação, que é a conferência familiar. A conferência familiar eu comparo com uma trombectomia. Ela é cansativa, ela demanda tempo e é muito, muito gratificante. É onde nós alinhamos a conversa. Eu vou falar um pouquinho do protocolo Spikes adiante, mas é assim, a gente conhece essa pessoa que interna dentro da família, conhece a família, acolhe as emoções, nós passamos para os familiares tudo que está acontecendo com o paciente, as nossas expectativas e o nosso plano de cuidados. Então, assim, é um ponto-chave, sempre que possível, ter a conferência familiar. Bom, e a comunicação da equipe multiprofissional ela é o pilar na abordagem do paciente, da família, e decisivo na tomada de decisão diante da inserção dos cuidados paliativos. Então, essa comunicação, o que a equipe toda pensa? Eu vou dar um exemplo, extubação paliativa. O médico está lá, pensou em extubação paliativa, mas se você enxergar que o fisioterapeuta não está confortável, que a enfermagem não está confortável, isso eu ainda nem cheguei na família, não é hora da extubação paliativa, e qualquer medida tem que ser compartilhada com a equipe. A comunicação com o paciente familiar, gente, equilibra a honestidade, a empatia e a esperança. Eu vou falar ainda da esperança e do milagre aqui. Ele prossegue no contexto de condição clínica e do prognóstico dentro dos valores, objetivos e preferências do paciente. Ela tem que ser contínua. Os objetivos iniciais da discussão sobre os cuidados devem correr desde o período agudo, não sendo único e podendo mudar no decorrer do tempo, inclusive uma conferência familiar. Você vai dando para o paciente e ele vai dizer o que quer. Se ele for melhorando, nós vamos oferecer mais. Se ele não for respondendo, a gente tem que pensar até onde ir. É recomendado que a equipe clínica se reúna em cada momento crítico de discussão. Quando eu falo equipe clínica e equipe multiprofissional, isso aqui é de tradução, mas é essa a ideia. Ter essa mensagem comum com a família e as metas de cuidados, que eu repito muito porque é necessário. O plano de cuidados deve ser revisto. Não tem cabimento a gente falar, o paciente ou o familiar falar, ué, mas não pediu hemograma? Ah, mas vocês não falaram que é paliativo? Não, não é assim. Ele não é um processo estagnado, parado e rígido. Não é. Cuidado paliativo não é rígido. Ele muda de acordo com o paciente, porque se ele é voltado para o paciente é que vai respondendo. E é multidisciplinar. É muito comum o familiar sentir culpa, dúvida e arrependimento sobre suas decisões. Tanto pela demora de ter levado à emergência, por ter levado à emergência, às vezes o familiar não queria ir para a emergência, isso acontece muito em idoso, né? E o arrependimento das suas decisões. Será que eu fiz certo em ter autorizado a intubação? Eu fiz certo em ter autorizado a trombólise? Será que ele está sofrendo? Tem familiar que acha que assim, a cada medicação prescrita é um sofrimento. Então, isso pode acontecer. A gente também, reforçando, né, que a conferência familiar é baseada nos valores do paciente, tem que revisar diretivas antecipadas de vontade, porque a pessoa, ela pode ter, em algum momento da sua vida, ter conversado com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, sobre o que gostaria. Não é raro
o paciente dizer: se for para eu ficar acamado, dependente, eu prefiro morrer. Se for para colocar aquilo na minha garganta, eu prefiro morrer. Se for para eu internar de novo, eu não quero ir para a UTI. Escute bem, eu não quero ir para a UTI. E a pessoa confia esse desejo dela. O familiar são os olhos e ouvidos do paciente. Por isso, a relevância da conferência familiar. E quando há uma incerteza no prognóstico, faça um teste terapêutico. Como? Está com sepse? Tem abertura para antibiótico? Faça. Espere 48 horas. Veja a resposta. Dê um tempo limitado. Pode acontecer desse paciente ficar urêmico, mas há uma incerteza de prognóstico na equipe. Faça hemodiálise. Se você achar que essa hemodiálise é útil por 2 dias, que tem uma expectativa desse paciente ter alta sem hemodiálise, ter uma independência, faça. Tem que estar todo mundo em conjunto, né? É importante explicar para o paciente, para a família, que determinado tratamento é inconsistente com os objetivos gerais. Gente, é muito importante. Proibido perguntar: você quer que o seu pai dialise? Você quer que entube? Você autoriza entubar? Não. É explicar. Tem indicação ou não tem indicação? É adequado ou inadequado? Não é para passar essa responsabilidade, essa culpa. Não é certo, não é direito. Isso é uma decisão profissional. Todos vão falar: a gente quer que faça tudo. Vai ser feito tudo. Só tudo que é correto. Claro que pode existir embates, mas a gente pode ter outros momentos para conversar, outros momentos para discutir com o paciente, com a família, mas tirar essa culpa deles, né? É importante, no decorrer do tempo, a gente não se tornar adversário. Não é banca de apostas. A gente não está apostando quanto tempo vai viver, quanto tempo vai morrer, e o familiar está disputando com um profissional. Não é isso. Os dois estão juntos. As decisões por terapias e procedimentos de suporte de vida, né? Os objetivos gerais de cuidados, estimativa individualizada do benefício e risco geral, deve ser baseado nas preferências do paciente. Classe 1, nível de evidência B. Isso é ciência. Os valores do paciente. E aqui um milagre. Acontece muito dos profissionais, de nós, assim. Gente, não adianta falar em cuidados paliativos, porque a mãe do paciente, ela acredita no milagre, ela diz que tem muita fé, né, é devota, e é da igreja, e ela é milagre, ela não acredita mais na medicina dos homens, e não adianta mais falar. Só que, gente, quando a pessoa fala em milagre, é como um bálsamo, é um mecanismo de defesa saudável, protetor e aliado dessa pessoa. Ela está em extremo sofrimento. Ela entende que, recorrendo ao milagre, ela entende que a ciência não está sendo possível para curar a pessoa que ama. Então, ela entrega algo muito além do alcance médico e humano. Na verdade, falar em um milagre é uma abertura. Eu diria até da gente ter misericórdia dessa pessoa, e esperar o tempo dela para se comunicar. Nós temos, sim, que valorizar a esperança até o último dia de vida. E isso é muito, muito importante. É proibido, é ruim, é cruel que essa pessoa morra antes do dia da sua morte. A pessoa tem que morrer no dia que morrer, e não morrer antes. Quantas vezes a gente vê aquela pessoa acamada, que não interage, né, que tem a visita do seu familiar, e já está tendo um luto semanas, dias antes da morte. Isso não é certo. A esperança, ela tem que ter até o último dia de vida. Esperança de algo melhor, esperança de qualidade, esperança do fechamento de um ciclo, e esperança de melhora. A minha melhora é diferente da melhora do paciente, da família. E nós não podemos tirar a esperança de ninguém, mas esperança com os pés no chão. Aqui eu vou falar sobre o protocolo SPIKES, é um protocolo de comunicação estruturada, usado na conferência familiar, é o
disparado, mais usado. A gente pode usar sim para o nosso paciente desde que é admitido, nosso paciente com AVC. Então, o Spikes, o S é de setup, tem um ambiente adequado, com vínculo e apresentação dos participantes. Então, o que seria? Numa sala, um ambiente bom, ou no corredor, mas que você não pode ser interrompido. Proibido responder o WhatsApp, proibido atender ligação e conte no relógio, no mínimo, 1 hora de disponibilidade. No mínimo. Você vai ter que acolher essa pessoa, você vai ter que passar as informações e depois tem que escrever. É no mínimo 1 hora só de reunião. Então, ela tem que ser agendada, ela não precisa ser no dia. Você vai ter um agendamento e, de preferência, com 2 profissionais da equipe. E, de preferência, que seja 2 profissionais de áreas diferentes, como o médico, o psicólogo, o médico, o enfermeiro. Isso ajuda bastante no bom andamento da reunião. Então, P é de percepção, você explica o motivo da conversa, o tempo disponível para ela, ouvir o que o paciente e a família entendem sobre a doença. Sobre a apresentação dos participantes, é importante cada um dizer, olha, meu nome é Luciana, eu sou neurologista, eu também sou da equipe de cuidados paliativos do hospital, aí o psicólogo se apresenta, e cada familiar se apresenta e diz o seu vínculo. Eu sou Manuel, eu sou filho, eu sou a Clara, eu sou a filha, eu sou Joana, eu sou a esposa. Isso é fundamental, é a gente escrever, a gente conhecer essa pessoa, e eles nos conhecerem. Então, aqui voltando, sobre a percepção, a gente vai ouvir o que o paciente ou familiar entende sobre a doença. O que o senhor entende desde quando ele internou? Como foi todo o seu trajeto até o dia da internação? E como ele era antes, né? Então, o I é de invitation, você convida a perguntar quando fala paciente e a família, né? Se deseja saber detalhes sobre sua doença, aqui pode se aplicar pro paciente, se ele estiver na reunião. Se o paciente pode falar, interagir, a gente sempre pergunta, vai ter uma reunião familiar, o senhor quer participar? É sempre importante. E, às vezes, pode vir a esposa, né? Pode ser uma esposa idosa, né? Ou uma filha que esteja mais emocionada, então a gente tem que perguntar sobre detalhes, se a pessoa deseja, se ela está pronta, né? K é de knowledge, né? Conhecimento, explicar o quadro da doença desde o início até o estágio atual, desde o início até o estágio atual. Acolher as emoções, tirar todas as dúvidas, então tem que revisar o prontuário, tem que levar a prescrição, os exames e acolher todas as emoções. Virar culpa, virar revolta, virar críticas aos profissionais que você nem imagina, né? Críticas ao hospital que você nem imagina, e a gente tem que acolher. Não dizer que está tudo certo, né, no acolhimento, mas receber, e se a pessoa estiver pronta, a gente também responder de forma adequada. Na dúvida, fique em silêncio nessa hora. Summarize, né, esse summarize, resumir os dados da reunião e o compartilhamento. Olha, nós reunimos, e aqui, nessa reunião, a gente combinou que se tiver alguma dúvida de comunicação, vai reportar para o doutor ou para a doutora, nós estamos à disposição para ajudar na comunicação, deixa o contato, combinamos, então, que ele está grave, ele pode vir a falecer, compartilhamos sobre visitas da família, então esse é o fechamento da reunião, e isso tem que estar escrito no prontuário. É dos melhores momentos na abordagem de cuidados paliativos para o nosso paciente. E uma lista de verificação de necessidade de cuidados paliativos, que eu sugiro que a gente use no nosso paciente AVC agudo. Esse paciente tem dor ou sintomas angustiantes, né? Se está com contratura, está agitado, ele está com dor? Cadê aquele controle impecável da dor, né? O paciente e sua família precisam de apoio social ou ajuda para lidar com a situação. Precisamos reavaliar as metas de cuidado ou ajustar o tratamento de acordo com as metas centradas no paciente. O que precisa ser feito hoje? Sobre a nutrição, nessa literatura que fala que a incidência de disfagia de AVC varia em até 75%, mas é variável, né, esse dado. A disfagia tende a se resolver
Em 86% dos casos é até 1, 2 semanas, né? Mas também é uma estatística variável, mas a gente sabe que o nosso paciente com disfagia, ele pode melhorar, né, no decorrer das semanas. E aí, a gente recomenda 2 a 3 semanas de alimentação nasogástrica antes de considerar uma gastrostomia após o AVC agudo. Então, assim, espera um pouquinho antes da decisão da gastrostomia. Ele pode desmamar da sonda, ele pode vir a óbito. A gente também, na hora de escolher a gastrostomia, a gente tem que ter em mente a expectativa de vida do paciente. A gastrostomia ajuda muito quando a gente está pensando em deshospitalizar o paciente, né? É importante identificar um objetivo de tratamento claro para avaliar a disfagia, né? O que a gente quer ao avaliar a disfagia? Qual o objetivo? É uma dieta de conforto? A gente está pensando em reabilitação? E agora, artigo recente, né, que saiu no Arquivo de Neuropsiquiatria, agora em 2022, a disfagia é associada à morte ou dependência funcional em 3 meses. É um dado relevante para a gente pensar na construção do prognóstico. Sob controle de sinais e sintomas, nós temos que ter observação cuidadosa e tratamento imediato de qualquer sinais de sofrimento. Então, assim, esse nosso paciente na UTI, na fase aguda, que tem taquicardia e taquipneia, eles podem ser as únicas manifestações de sofrimento. Na dúvida, deixe pelo menos uma dipirona de horário. Não esquece essa dipirona de horário para ver se é hemorrágica. Ai, mas mascara a febre. A gente tem outras formas de avaliar a febre. Febre também é um sintoma insuportável, né? Quando a pessoa pode falar, quem de nós aqui nunca teve febre? Tem gente que com 37,5 fica de cama. Imagina uma pessoa na UTI. Então, tem que ser tratado, tem que ser combatido. Se dor, não abre mão dos opioides, né? Se a dor tiver mais importante. Paciente com secreção traqueobrônquica, a gente tem um anticolinético de largada aí, o Buscopan. Se agitação, ansiedade, pensar nos ansiolíticos, antipsicóticos. Aqui sobre os medicamentos antiepiléticos. Até nos pacientes que a gente fala, esse paciente é paliativo, né? Está em fase final de vida, mas a princípio manter. Não vale a pena a gente expor esse paciente à convulsão. É ruim para o paciente, é ruim para a família. Mantenha. Antibióticos, vasopressores, antitrombóticos, hidratação venosa, alimentação artificial e monitores, se não oferecer alívio, retire, né? Eu convido a retirar aos poucos. Às vezes, a própria família nos traz um paciente que tem perfil de cuidados paliativos, né? Sobre tirar essas medidas. Outras vezes, a gente pode ir tirando aos pouquinhos, para não causar impacto na família. O paciente, quando pode falar, a preocupação dele é se seu familiar está sofrendo e como vai deixar seus filhos. Às vezes é uma senhora de 90 anos, ela está preocupadíssima como vai deixar o seu filho de 65 anos. Isso é muito importante. E não podemos deixar o familiar mais angustiado, a gente não pode acrescentar mais sofrimento que existe. Essa aqui é uma escala muito legal, usada muito nos cuidados paliativos, e a gente pode ter em mente para o nosso paciente que interna por AVC, que é o controle de sinais e sintomas de Edmonton, a escala ESAS. Nós avaliamos se tem dor, se tem cansaço, sonolência, náusea, apetite, falta de ar, depressão, ansiedade, bem-estar. Podemos acrescentar constipação, diarreia, enfim. Tem em mente sinais e sintomas para serem controlados. Cuidado paliativo é controle de sinais e sintomas. E cuidados de fim de vida. É muito importante garantir à família que a dor ou outro desconforto do seu ente querido será tratado de forma agressiva. Esse é o paciente mais importante da unidade de AVC, da UTI, da enfermaria e da emergência. Por quê? A morte, ela só tem uma vez. Ela não tem volta para essa pessoa, para sua família. Só se morre uma vez nessa vida. Para nascer, a gente consegue marcar data de cesariana, marcar horário, marcar quem vai fazer. Agora, para morrer, a gente, apesar de ter uma impressão de prognóstico, observar quando esse paciente está em fase final de vida, a gente não consegue dar nunca a data
a hora, com previsão, com exatidão que horas que essa pessoa vai falecer. Então, assim, é assim, e a pessoa, o familiar que fica, ele não esquece. Por isso, essa segurança é nossa obrigação moral e humana, né? Temos que sempre estar otimizando o controle farmacológico e não farmacológico dos sintomas, da dor, delírio, da dispneia, e monitorar esses sintomas de forma sistemática. Nossos pacientes, né, eles podem ser potenciais doadores. Temos sim que notificar o paciente. A decisão de suspender a terapia de suporte à vida deve ser feita independente das discussões sobre doação de órgão e tecido. Então, esse paciente que é candidato à morte encefálica, é sobre isso que eu estou falando, deve ser notificado e a indicação ou não de suspender é independente se vai doar ou não. Só que aqui, gente, a retirada de suporte à vida, ela só pode ser garantida depois de ter passado todas as informações para a família. E isso é importante para o luto. A gente viu antes que o cuidado paliativo acontece após a morte, no luto. Então, tem que ter muita delicadeza, muito cuidado nessa hora e esperar. Morte cefálica não é para doar órgão, é para a gente assegurar o direito dessa pessoa de falecer. A extubação paliativa tem que ter conferência familiar com compartilhamento passo a passo do procedimento e monitorar sinais e sintomas. Classe 1, nível de evidência C. Pode ser, mas assim, tem que estar a equipe tranquila, confiante que está acontecendo, né? E todo mundo sintonizado. Se não tem prática, se o clima não está bom para extubação paliativa, não faça. Eu, particularmente, sou voto vencido, mas eu penso que o termo extubação paliativa, ele não é bem empregado. Ele é extubação. O paciente ele está confortável e o ventilador não está acrescentando qualidade de vida, não tem um porquê. Então, esse paciente pode ser extubado. Tem pacientes que é realizada extubação paliativa que tem alta hospitalar. Ele não deixa de ser um paciente com perfil de cuidados paliativos. Ele não tinha que estar indicação de ser entubado, foi extubado, mas assim, é um paciente que eu vou extubar e ele não vai ter sofrimento pela extubação. Isso é um ponto muito importante, gente. Se um paciente que eu acredito ser um perfil de cuidados paliativos e esse paciente não estiver confortável com as medidas, a gente pode pensar assim em intubação, se for acrescentar alívio. Isso é assim, situação extrema. Assim como também encaminhar um paciente com perfil de cuidado paliativo para UTI não é gol contra, não é gol contra. A família, ela acredita que esse paciente está grave, acredita que esse paciente pode falecer, mas ela não está suportando que esse paciente fique na enfermaria. Claro que tem as prioridades de indicação para UTI, mas não é gol contra, não é ruim. Eu diria até 1 ano levar o paciente para UTI. Claro, cada caso é um caso. Por isso, a dificuldade de fazer protocolo para AVC em cuidados paliativos, ou de cuidados paliativos de uma forma geral. Porque cada caso é um caso. Então, aqui, vocês viram que eu não falei em equipe de cuidados paliativos, né? Eu falei de cuidados paliativos desde o início, mas em nenhum momento eu falei de equipe, porque essas habilidades, elas devem ser para todo profissional de saúde. Então, assim, quando é que eu peço um parecer da equipe especializada de cuidados paliativos, que a gente recomenda? Aquele paciente que tem dor refratária, dispneia, agitação, outros sintomas, particularmente próximo ao fim de vida, né, para dar um plus, uma ajuda na abordagem desse paciente, afinal, ele é o mais importante que existe na unidade. Para depressão, ansiedade, luto e sofrimento existencial mais complexos, quaisquer pedidos de morte, o paciente que fala, eu quero morrer, me mate, esse paciente está em extremo sofrimento. Assim como o familiar, eu prefiro que ele morra, também está em extremo sofrimento. A equipe, o paciente e a família precisam de muita ajuda. O parecer da equipe de cuidados paliativos é útil.
A assistência com objetivos e métodos de tratamento, particularmente no que diz respeito à opção de alimentação a longo prazo, métodos de ventilação. Então, a gente pode ajudar na deshospitalização, ajudar na comunicação e discussões bioéticas também sobre o cuidado do paciente. Como eu falei, assistência à extubação paliativa, casos de quase futilidade, famílias que querem tudo, então aqui é mais assim a parte de comunicação. Assistência na resolução de conflitos, seja dentro das famílias, entre a equipe e as famílias, ou entre as equipes de tratamento. E introdução e transição para cuidados paliativos. Eu deixo claro que aqui eu resumi, eu falei transição para cuidados paliativos, mas a gente tem que ter em mente aquela curva do paciente crítico. O cuidado é um só, né? Ele é um só. Não é que, bom, agora que a gente fez conferência, é cuidado paliativo, aí virou a chave. Não vira a chave. Foi esclarecido o ponto se o cuidado continua. Não é sinônimo de tirar noradrenalina, não é sinônimo de tirar antibiótico. É uma discussão, uma revisão de cuidados, que é contínua. E concluindo, cuidado paliativo no AVC agudo tem, sim, suas incertezas no prognóstico, mas em nenhum momento impede-se falar e pensar em cuidados paliativos. A atenção do cuidado paliativo é desde a admissão, é desde a porta do neurologista que viu esse paciente. A gente tem que pensar, sim, em cuidados paliativos. As escalas auxiliam na tomada de decisão, mas nenhuma escala é 100% fidedigna, elas não foram feitas para AVC em cuidados paliativos, elas vão ajudar. O plano de cuidados, ela tem que ter uma revisão contínua, a gente tem que ter em mente que nós somos instrumento, nós somos profissionais, nós somos instrumentos para cuidar dessa pessoa. Paliativo vem de palio, vem de cuidar, né? E é a essência nossa de ser humano e profissional de saúde. Ter essa comunicação com a equipe multiprofissional, comunicação com o paciente e família, eu sei, não é fácil na correria, não é fácil, mas a gente tem que ter isso como um mantra. Controle dos sinais e sintomas, aí sim, controle de sinais e sintomas. Da mesma forma que o que nos guia na tomada de decisão, se é um AVC agudo, é os sinais e sintomas de AVC, nós temos que estar atentos a sinais e sintomas de desconforto. Apoio a familiares e cuidadores também. Os cuidadores, os profissionais cuidadores, eles muitas vezes assumem o papel de familiar e muitos são verdadeiramente encantados pelo seu paciente. Eles sofrem, eles choram, eles brigam pelo seu paciente. E é isso. Deu certo? Deu para ouvir? Deu, sim. Adorei. Obrigada, Lu, pela exposição. Achei, assim, maravilhosa, assim. E é mais além do que eu estava imaginando, né? Realmente, por isso que você é encantada com o tema. Realmente, parabéns. Eu fiquei encantada também com essa novidade, né? Não é, Neto? Realmente a aula, assim, superou expectativas. Foi muito boa. Eu, no começo da aula, estava dirigindo, mas eu estava ouvindo. Eu vim ouvindo a aula, e a aula, assim, muito boa, muito boa. E é um tema que assim, pelo menos eu não tive na faculdade. Eu fui ter contato um pouquinho mais na residência, né? Eu rodei um mês na residência de neurologia, nos cuidados paliativos, e aí eu comecei a ter um contato, mas assim, um mês é muito pouco, né? Sempre que a gente tiver condições de ter um contato a mais, uma aula, alguém mais experiente, passando a sua experiência, é perfeito, realmente é muito bom. Obrigada. Nós não podemos perder a nossa colocação de cuidadores, desde o diagnóstico até o fim. Pode acontecer de nós passarmos o paciente para a clínica, de passarmos o paciente para outros cuidados, mas esse nosso papel na fase aguda, eu vejo muita gente assim, o paciente pode até falecer, ou ficar com uma sequela grave, mas a forma que a gente trata na emergência, a nossa comunicação, que é cuidados paliativos, isso fica na memória do paciente e da família. E eles agradecem.
é fantástico. Eu acho que, assim, dá um plus, assim, um sentido para o nosso cuidado, assim, né? Eu gosto muito desse tema, né? Gostei muito, assim, do convite, agradeço bastante. E até explicando aqui, primeiro, eu gostei de cuidados paliativos, antes de gostar de AVC. Eu não gostava muito de AVC, não, gostava de cuidados paliativos. Aí, do cuidado paliativo, eu me interessei por gestão. Aí, depois que eu fui me interessar por AVC. E nós, assim como equipe de unidade de AVC, equipe de atendimento emergencial, é importante nós não esquecermos da nossa missão e do nosso papel nesse nosso paciente com AVC, porque nós entendemos o prognóstico, nós entendemos de reabilitação, nós podemos ajudar muito os paliativistas, os geriatras, porque nós temos essa noção de prognóstico, só que o que acontece que eu observo na literatura é que está um pedacinho no artigo, um pedacinho no outro, a experiência de um, e é com tempo, com discussão, com experiência, que a gente vai cada dia abordar melhor o nosso paciente e nós mesmos, né? Porque tem outro ponto, é cuidar da equipe. Temos que cuidar da nossa equipe. Exatamente, Lu. Você falou assim, em relação a paliar desde a admissão do paciente, né? Uma coisa que a gente vê, assim, muito, que fica naquela dúvida, aquele paciente que chega em janela, né? Que aí você tem alguma coisa ou outra que você tem uma contraindicação relativa, e aí você fica, agora, faço ou não faço? O paciente pode piorar com a conduta minha. Né? E aí, o que fazer? Vocês também têm essa abordagem Eu nessa acho que é situação? importante a gente compartilhar com o paciente, com a família. Compartilhar. Eu sei que o tempo é curtíssimo, né? Tá assim, sangue nos olhos na hora, mas é compartilhar com o paciente, com a família. O que pode acontecer, né? Quais são os dois cenários, o que é pior para a pessoa. E assim, gente, às vezes não é ruim para a pessoa ter um déficit, né? Mas para quem vai cuidar, então é muito relativo. Eu escuto muito assim, não, a gente quer o nosso pai, o nosso filho do jeito que ele está, nós amamos ele do jeito que é. Ele não deixou de ser paliativo. Mas para a pessoa, mesmo em estado vegetativo, ele ama essa pessoa. E está no conjunto de cuidados, de valores, de preferências. Então, é compartilhar, mas tem que compartilhar. Até uma vez eu já dei uma aula sobre isso. É como se você estivesse na emergência e você se imagina dentro de um campo de força. Você precisa conversar de forma enfática, pausadamente e muito clara para o paciente e para a família. Porque é o resgate da biografia da pessoa. Aí a pessoa vai falar, se fosse com seu pai, se fosse com a sua mãe, ser bem sincero na colocação. É aquela que eu falei lá sobre a honestidade, né? A empatia e a honestidade. Então, nessa hora é importante. É difícil, porque às vezes a gente fala e é aquele ente querido naquela situação de emoção, ele pode responder de uma forma que ele às vezes não tem nem percepção da intensidade da resposta dele, né? E assim, por mais que a gente enfatize, olha assim, uma coisa que eu percebo assim, quando você fala assim, risco de morte, a pessoa fica naquela coisa, assim, né? Arregala os olhos, fazer agora, né? Então, é uma situação realmente muito difícil para a gente, né? Mas é aquela coisa, é compartilhar e respeitar aquela vontade, né? E é muito importante, assim, o compartilhar é compartilhar, não é jogar para a pessoa. Se para nós é difícil, numa situação de emergência, imagina para o familiar. Compartilhar é compartilhar. Ó. São dois cenários. Outra técnica que é bom você falar, são dois cenários. E você vai dar os dois cenários. Ou pode ficar com esse déficit, ou pode melhorar. Né? Ou, depende do caso, né? Ou pode sangrar e vir a óbito, ou pode ficar como está aí, já é um cadeirante, né?
Então, dar essa questão dos 2 cenários também é uma estratégia boa. E depois dar a sua opinião. E você, doutora, o que você faria? E aí, falar. Eu faria. Eu faria, mas pode acontecer isso. Uhum. Isso. Então, É assim, um vínculo, é uma conferência familiar de 5 minutos, né? verdade. E, assim, às vezes aconteceu o caso de paciente vir, né, com um vizinho, com um amigo, e a gente não consegue se comunicar com o familiar para ter uma decisão maior, e a gente acaba, e aí, fazer o quê, né? Mas, Na dúvida, faça. não é? Aí, o que tem, assim, descrito sobre cuidados paliativos, tomada de decisão, na dúvida, faça. Uhum. É aquela história da fase aguda, né? Todo mundo tem direito a 72 horas. Na dúvida, faça. Você não vai estar errado de fazer. Se tiver os recursos, se tiver... É o que eu falei ali no texto, né? Incerteza prognóstica, faça um ensaio terapêutico. Nem que seja meia dose do Actilize, 0,6, mas na dúvida, faça. Entendi. Tá. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta à doutora Luciana? Acho que tem muita dúvida, né? Muita curiosidade, porque é um tema que a gente se pergunta em vários pontos, em vários momentos. Cada paciente é um paciente, cada família é diferente. E, como você falou, né? Existe uns critérios que eu vou enquadrar aquele paciente X aqui, vou definir. Então, assim, é realmente uma conferência, acho que realmente com a família, com a equipe, mesmo assim ainda é muito difícil. Eu confesso que para a gente que está lá de frente, né, que tem que estar tomando as coordenadas, e lógico, eu acho que o dia a dia que vai tornar você um pouco mais próximo de manejar isso, né, Lu? Mas eu acho difícil. Eu queria compartilhar com os colegas lá da unidade, né, que eu vejo assim muita angústia, né, da gente quando se depara com um paciente que você passou desse período que você sugeriu, né, e ele só vem complicando, aí aparece uma coisa, parece outro, e aí a gente vê, e você vai para um exame de imagem, você não vai esperar um ranking desse paciente cognitivo, pelo menos, bom, e aí fazer o quê? E aí a gente faz, investe até quando? Será que esse paciente volta para a família nessa situação? E tem outro lado, por mais que seja um ente querido, a gente fica, nossa, o quanto vai ser penoso para uma família, só que isso a gente não tem direito de decidir isso, lógico, mas é uma coisa que a gente também acaba pontuando, não sei se é o correto, né, de ver assim, qual é a qualidade de vida desse paciente, o social dele vai retornar, né, aí, falando com você, se fosse, não existe um critério que a gente possa enquadrar tais sinais e sintomas desajustados, eu consigo enquadrar que esse paciente tem um paliativo X ou Y, mas eu queria. Você mostrou as escalas, né? Vamos tentar aplicar para ver se a gente consegue, né, pegar um pouco mais de manejo nisso aí. Mas eu queria, assim, que a equipe, né, que alguns se deparam com essa dúvida, de qual a melhor forma de tentar se aproximar de um resultado melhor. Eu penso que, assim, a funcionalidade prévia é disparado um excelente marcador, como a pessoa era antes. Se ela andava, se era independente, se tinha funcionalidade prévia. Muito mais que a idade. E um outro ponto é discutir as metas terapêuticas, né? Por exemplo, tá com dúvida, vamos dar esse fim de semana e vamos reunir segunda, a equipe. Aí a equipe como um todo, a equipe mesmo, todo mundo discutindo, não é o médico dando eu acho que é isso e todo mundo dá a benção. Não, é equipe discutindo, e aí a equipe chegou num consenso e leva para a família. Então, assim, de tempos em tempos, uma conferência familiar, geralmente, uma ou duas já ajudam bastante. Mas dá esse tempo para a equipe também. E aí, juntar esses dados. Ó, não está respondendo antibiótico, a função renal não está melhorando, não está tendo funcionalidade, aquela história, né, por aquele ponto de estar no terceiro dia em coma e se não tem quase nada de resposta neurológica. Então,
dá o tempo, ó, segunda-feira a gente vai discutir em equipe, levamos isso, agora vamos marcar uma reunião com a família. Isso ajuda bastante. A opinião, e falar que não é a minha opinião, é a opinião da equipe. Falar que é mais de um profissional que chegou a essa conclusão e está de acordo com o neuroradiologista, com o neurocirurgião, com o neurologista que também concordam com isso, é outro ponto importante. Ajuda toda a equipe e a família. Certo. Outra coisa assim que eu pensei que agora assim é quando ou se a gente deve falar a palavra paliar, né, com a família. Quando é esse momento? A gente usa esse termo, essa palavra, tem uma coisa que a gente consiga, antes de chegar nesse paliar, o que a gente aborda, o que a gente faz para chegar lá? Porque eu acho que a maior dificuldade da gente é essa, né? Eu atualmente, antes eu falava de cara, assim, cuidado paliativo, e eu não fui muito feliz, assim, nessa abordagem. Conversando, eu vou sentindo a confiança, eu falo, ó, depois que eu falo tudo, eu falo, isso é cuidados paliativos, você já ouviu? Às vezes, eu falo para os meus colegas, quando há uma família, assim, que está assim, com mais dificuldade para compreender, eu falo que eu vou disfarçada de neuro. Eu vou lá disfarçada de neuro. Vou dar o parecer de paliativo, mas eu vou disfarçada de neuro. Eu sou médica do hospital, vim para auxiliar no controle de sinais e sintomas. Aí, no meio da fala, eu falo cuidados paliativos. O que você está vendo? Isso é cuidados paliativos. Durante a conversa, mas tem que ter confiança, porque, dependendo, é um balde de água fria, né? Você chega falando... Afinal de contas, assim, é como se, quando a gente escuta falar, quando o familiar fala, tem uns que falam, eu estou completamente anestesiado, eu não sei o que pensar. A vida, depois do AVC, para. E, às vezes, para, assim, meses, né, do familiar. Ele não tem condições de pensar. Eu faço assim, durante a conversa. Ou eu vim avaliar sinais e sintomas, auxiliar na comunicação, mas não deixar também de assumir quem é, porque tem equipes que falam que eu sou equipe de apoio. Durante a conversa, no final, deixar a sua assinatura. Eu queria abrir para o pessoal aqui que já teve experiência lá na unidade, né, de pacientes assim, e aí aquele medo, né? Não, ninguém escreveu que vai paliar, né? Falou, não, disse que era para paliar. E eu vou dizer que como assim, né? Então, acho que a maior dificuldade da gente, né, às vezes percebe que o paciente não tem realmente diagnóstico, você está estendendo muito as coisas mais invasivas, dizer assim, vamos paliar a partir daqui. Então, essa que eu acho, assim, se os colegas também podem sinalizar, é a dificuldade. Eu começar a usar a palavra, então, a partir de agora, de hoje, é um paciente que vai para cuidados paliativos. Aí eu abro também a discussão. Que tem perfil de cuidados paliativos, né? O paciente tem perfil. No hospital a gente não tem essa equipe, a gente não tem, né? Mas é uma coisa que a gente vivenciou há pouco tempo, assim, muitos casos, né, assim, próximo do outro, que a gente discutia em visita e que não tinha uma evolução, não tinha um desfecho favorável. Mas e aí? Ninguém escreveu nada, como é que eu vou dizer para a família, né? Mas eu acho que a gente precisa treinar essa questão que você falou, não é a equipe, né? A equipe, a gente se reunir, e é uma coisa que a gente não faz, é a questão da família, né? Essa informação para mim é nova, de você chamar a família, fazer essa conferência. De preferência com 2 profissionais. Uhum. Isso ajuda também porque as pessoas escutam o que querem, né? Então, ter 2, porque pode falar, falou isso, e entrou no ouvido de forma agressiva, então, com 2 profissionais é melhor. Porque, às vezes, principalmente nós médicos, a gente fala termos muito técnicos, né? E aí o outro colega, ele pode ajudar mais, assim, na comunicação. Uhum. E os familiares sentem segurança quando a fala é a mesma. Sim, isso é ótimo.
é uma peça fundamental, acho que em todo o processo do paciente internado, né? Você manter a segurança e manter a mesma linha de informação, né? Para poder a pessoa se sentir segura. Um ponto que ajuda, mesmo não tendo equipe, é treinamento sobre o tema. Com todo o setor, com todo o hospital, tipo uma campanha para falar sobre cuidados paliativos, uma linguagem assim que não seja tão impactante. A gente escuta muita história, viu? Principalmente da enfermagem. Muita, muita, muita. Então, esse treinamento vai se fazer multiplicadores. E as pessoas vão ter um outro olhar. Doutora, será que aquele paciente, depois da aula que você deu, será que não tem um perfil de paliativo? Ou então, às vezes, tem também o viés da gente estar acompanhando o paciente de forma crônica e precisa de um outro colega. Esse paciente não está em paliativo, não é cuidado paliativo, precisa de ajuda. E, às vezes, você dá um treinamento para todo o hospital, de preferência em loco, para ouvir as histórias, né? E aí você consegue multiplicadores. Esse colega, olha, eu acho que aquele paciente do 308 tem indicação de paliativo. Aí você vai lá e fala com o seu colega, ou a enfermeira, doutor, né? A gente não podia pensar em paliativo? Aquelas frases, assim, que fazem a diferença na hora da condução, mas uma boa é treinamento, viu? Vamos pensar nesse ponto aí, para a gente E assim, inovar. Curto, né? 10 minutos de palestra, ver essa associação de AVC com paliativo, que paliativo é controle de sintomas para pacientes que têm uma doença incurável. Isso é AVC. Pois é, paliativo é sinônimo, né, na população de câncer terminal. Né? A gente aplicar no AVC, assim, é muito uma coisa, entre aspas, nova, mas assim, porque quando você fala em paliativo, o pessoal já acaba correlacionando com os pacientes em fase terminal de neoplasia maligna. Não é verdade? Sim, mas também já tem lugares em que a família chega e fala assim, eu quero a equipe de paliativo. Que a gente não tem ainda, mas é uma boa oportunidade a gente começar a pensar. Vocês viram que só no final que falei quando chamar a equipe de cuidados paliativos? Só no final. Não, gente, adorei assim, o assunto, né? Obrigada pela disponibilidade de você ter feito, aceitado nosso convite de dividir um pouquinho o seu conhecimento, né? Que é gigantesco nessa área. E eu fiquei encantada também com a coisa que eu era totalmente leiga, né? Aquela coisa de você, por mais que a gente sabe que aliviar os sintomas, a sobrevida do paciente de uma forma com melhor qualidade, mas na prática é diferente, né? A gente ainda fica temeroso em definir e dizer, olha, é um paciente que... Tanto é que, assim, no meio a gente fala assim, sem prognóstico, né? Não fala, é um paciente para paliativo. Mas vamos começar a cultivar esse termo e amadurecer para ter segurança na equipe e que a família, né, a gente consiga acolher de uma forma mais tranquila, né? E lógico, como você falou, a gente vai ouvir de tudo, né? Milagre. Eu já vi paciente familiar que bota a mão na cabeça, o paciente diz que ele vai fazer uma oração e ele vai levantar. Né? Não tem como a gente desacreditar nisso, a gente tem que informar e respeitar, né? Isso. Quando eu entrevisto os pacientes do meu projeto, todos os pacientes e familiares falam em esperança. Esperança de alta, esperança de ficar bom. Agora, antes de chegar aqui, a senhora de 83 anos, com TEP, pneumonia, e bem magrinha. O que a senhora espera? Eu espero ficar boa e ir para casa. Eu vou tirar isso? Que lindo. Eu vou duvidar disso? Não. Mas com os pés no chão. Porque não é para sermos adversários do paciente da família. Ser um aliado, né, Lu? Para ser um aliado. Tá. Ótimo, adorei, assim, né? Fiquei encantada com o tema e queria que passar, dar a oportunidade de alguém que tirar alguma dúvida. A gente falei demais, né? Mas é porque, assim, fazia tempo que eu não via a Lu e adorei o tema que ela está realmente aprofundando, porque ela já fazia, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente?
Ou estão cansados também, como a doutora Luciana? Tá. Se ninguém tiver, eu vou encerrar com a Lu, né? Agradecer mais uma vez a disponibilidade, né? O tempo que você está aí no hospital, e não vem para casa ainda com suas crianças, de dividir com a gente um pouco desse conhecimento que é uma novidade, né? Eu acredito que a gente ainda vai convidar você para mais vezes, para a mesma aula e outras aulas que você possa ter para a gente dividir conhecimento, né? E compartilhar. Eu achei maravilhoso. Que bom, querido. Muito obrigada. Obrigada a Pronto. todos pelo convite. A aula vai ficar gravada, aí depois a gente passa para você também, de repente você quer compartilhar com alguém da equipe aí, tá certo? Mas foi um Ótimo. prazer revê-lo, espero que você vá para o Global Stroke, quero me ver lá. Louca para ir. Então, a gente tem que ir. Viu, gente? Então, alguma pergunta? Eu vou passar também agora para o Neto, que é o nosso, que fica comigo junto na visita, né? Dividindo as dificuldades, tentando ajudar a equipe no que a gente pode, e pedindo também ajuda aos universitários quando a gente chama, né, Neto? É. Então, quer mais alguma pergunta, gente? Posso liberar a doutora Luciana? Bom, então, Lu, muito obrigada, viu? Espero encontrar você em breve, em qualquer momento, tá? O congresso de neurologia vai ser em Fortaleza, né? Todos estão convidados também, certo? E vou preparar um outro tema para a gente discutir com você, tá certo? Eu quero depois o link para eu seguir vocês no YouTube. Isso é com o Neto, que ele é o oficial dessa parte de... Ou é fechado? Não, se for grupo fechado, tudo bem, mas... Não, pode deixar, é o grupo aberto. Compartilha sim. Não, e assim, o Neto, né, que é o também responsável pelo grupo do Dr. Fernando da Meleira, né, ele tem temas maravilhosos, né, vai ter terça, Neto, é quinta próxima, que eu esqueci a data. É amanhã. É amanhã, né? Amanhã. Qual é o Inclusive, tema? o tema é opioides na cefaleia. Nas cefaleias. Que é com o doutor No Gordini. Gordinho. Olha aí, que Ele legal. passa, viu? Ele passa. Obrigada. Vou passar para você, viu, professora? Pronto. Prazer, viu? Beijo. Obrigada, viu? Tchauzinho. Um cheiro. Tchau. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau.